Então, irmãos, como eu falei, nosso sexto estudo dessa série sobre comunidade terapêutica, e aprove a Deus que esse nosso sexto estudo iremos tratar novamente sobre perdão. Nós falamos sobre perdão na série de estudo passada, sobre santificação, falamos sobre perdão há pouco tempo na escola dominical e na pregação do Pai Nosso, e agora vamos tratar sobre perdão de novo, que Deus nos ensine e nos abra os olhos para aquilo que Ele quer nos ensinar tantas e tantas vezes falando sobre perdão. Vamos lá, Efésios 4, 32, para começar. Efésios 4, 32. Diz assim, Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha de novo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, então a gente já tem falado bastante na nossa igreja sobre perdão, e o perdão, creio eu, é a essência da cura dos nossos sentimentos, de uma cura interior, da cura dos nossos relacionamentos, da cura daquilo até mesmo que pensamos em relação às outras pessoas. Então o perdão faz parte e é essencial para a igreja de Cristo, não só na época em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, como também hoje. Contudo, infelizmente, muitos hoje, ainda dentro da igreja, vivem uma vida de sofrimento, uma vida de pesar, uma vida medíocre mesmo, se a gente pode falar, por falta de não perdoar e também não aceitar o perdão daqueles que outrora nos magoaram ou foram, às vezes, enfim, levianos, e aí você pode infiéis, você pode colocar a palavra que você quiser no trato para conosco. Então, o fato de termos muitas pessoas hoje dentro da igreja vivendo uma vida de sofrimento, de lamentação, de murmuração, grande parte disso está relacionado com a falta de perdão, tanto da parte que deve perdoar, quanto da parte que deve receber. E isso é lamentável, porque perdoar, e a gente falava sobre isso aqui no domingo, é amar como Deus ama. O perdão, ele é a expressão desse amor incondicional de Deus, porque Deus, quando nos perdoou de tal maneira, de forma incondicional. Ele nos amou de tal maneira, de forma que não olhou ou não levou em conta as nossas iniquidades e os nossos pecados. Apenas exigiu que nós crescêssemos no seu Filho, nos arrependêssemos e assim receberíamos o seu perdão de graça. Logo, o perdoar é demonstrar ou viver esse amor que Deus uma vez teve para conosco. Então, o perdão, falávamos sobre isso também domingo, falando sobre sola gratia, o perdão é graça, não se merece. Na maioria das vezes, a pessoa na qual é perdoada não se merece, mas o perdão é ofertado. Não é assim para conosco? Quem aqui se julgou merecedor do perdão de Deus? Ninguém aqui era merecedor do perdão de Deus. Ninguém aqui fez nada para merecer o perdão de Deus, mas pela graça, esse perdão foi oferecido. Nós nos arrependemos, cremos em Jesus e tomamos posse, entre aspas, recebemos esse perdão. Então ninguém merecia. E na maioria das vezes, nesse trato entre nós e os nossos irmãos em Cristo, ou parentes, enfim, o perdão também não é merecido, mas ele deve ser oferecido como uma compreensão de alguém que um dia já recebeu o perdão de Deus, que é infinitamente maior. Contudo, claro, né, nós fazemos parte da sociedade, e um pouco da influência, da intolerância, da raiva mesmo que existe na nossa sociedade como um todo, tem invadido a igreja, porque vivemos em sociedade, somos influenciados pela sociedade, querendo ou não.
por mais que a gente tente ler a Bíblia, por mais que a gente tente ouvir a pregação do pastor, tente orar e se tornar um pouco que blindado, querendo ou não, quando você liga a televisão, quando você escuta o rádio, quando você conversa com os colegas de trabalho, com os vizinhos, você recebe um pouco de informação, de influência. E, infelizmente, a falta de perdão tem invadido a igreja como, acredito eu, uma influência daquilo que o mundo prega. O mundo prega que você tem que dar o troco. O mundo prega que você não pode sair por baixo. Eu mesmo cansei de aprender isso do meu pai. Meu pai dizia, vai para a escola, se alguém pisar no teu pé, devolva na mesma moeda. Meu pai, eu nasci, meu pai já era professor de jiu-jitsu, então esse foi o tratamento que ele me ensinou, e ele dizia, não traz desaforo para casa, senão você vai apanhar 2 vezes, vai apanhar na escola e vai apanhar em casa. Se vire. Esse foi a educação que eu aprendi do meu pai. Então você vem para um cristianismo, onde diz que você tem que virar a face, que você não pode devolver na mesma moeda, que você tem que perdoar. Isso é muito difícil, isso precisa ser trabalhado mesmo, isso precisa ser orado, lutado, enfim, perseguido. Mas, infelizmente, muitos crentes ouvem mais o mundo, não que você não possa ouvir, vivem mais no mundo do que na igreja, e aí acontece que os crentes trazem para dentro da igreja esse sentimento de rixa, esse sentimento de que não vou dar outra face, não vou dar perdão, e isso é lamentável. Por quê? A comunidade cristã, ou a comunidade terapêutica, que é o texto que a gente está estudando nesse período nosso, é uma comunidade que precisa de perdão, tanto para aqueles que já estão aqui, tanto quanto para aqueles que vão chegar. Então, é um pouco incoerente falarmos, e ainda que eu saiba que isso acontece, mas eu acho que é um pouco incoerente falarmos de falta de perdão numa igreja, onde todo mundo um dia já foi perdoado. Como eu disse no início, presume-se que todo crente que faz parte de uma igreja, uma vez na vida, passou pela experiência de arrependimento, conversão, novo nascimento e sentiu-se perdoado. E disse, eu sou salvo em Cristo Jesus. Jesus perdoou. Aquele sacrifício na cruz é meu. Aquela cruz era minha. O escrito de dívida contra mim foi cravado na cruz. Então, eu presumo isso, que todo mundo que se diz cristão, passou pelo batismo, faz parte de uma igreja, já viveu isso. E todo mundo que já viveu isso, se conhece e sabe que mesmo depois de vivermos o perdão de Deus, a gente ainda está exposto a erros, a gente ainda está exposto a pecar. E quantas vezes nós, inclusive eu, pastor, não pecamos depois de perdoados pelo sangue de Jesus e por Jesus, não recorremos a Deus pedindo perdão e Ele nos perdoou? Várias, não é verdade? Precisa responder para mim, basta você ser sincero e honesto, você vai falar quantas vezes Jesus me perdoou depois que eu já era crente. Quantas vezes eu precisei pedir perdão depois que eu já fazia parte da igreja e até tinha ministério da igreja. Então, queridos, nós sabemos que esse é o relacionamento que a gente tem para com Deus. Mas quando a gente traz esse relacionamento na esfera eu, Sandro, eu, Orlando, e eu, os irmãos, eu já fico mais duro. Eu já começo a criar barreiras e usar desculpas para não aceitar e não dar perdão para o meu irmão. Ah, não, porque já é a 3ª vez. De novo, chamo você a essa atenção. Reflita quantas vezes, ainda depois de salvos, lavados e remidos, nascidos de novo, crentes, tendo o sentimento no coração, sou filho de Deus, sou perdoado, nós erramos e corremos para o Pai pedindo perdão. Várias vezes, mas infelizmente, quando trazemos para a relação entre um e outro, isso fica difícil. Quando você lê lá a carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, chamam a carta dos problemas, que é a carta que Paulo recebeu, pois a gente tira um dia para falar sobre isso, mas não vou perder muito tempo. Paulo recebe uma carta, que não está na Bíblia, uma carta antes da primeira carta aos Coríntios. E essa carta relatava a Paulo problemas que estavam acontecendo aos Coríntios. Então, quando Paulo escreve a segunda carta, que na verdade para a gente é a primeira carta aos Coríntios, Paulo está tratando de problemas que ele recebeu por carta de alguns membros da igreja. E quando Paulo vai falar da unidade da igreja, Paulo vai falar sobre conflitos que estavam havendo. Paulo fala, olha, vocês ficam nesse negócio aí, de que um é de Pedro, um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cristo. Para com esse negócio, vocês estão criando facções. Então Paulo fala de conflitos, de polêmica, de competição. Paulo fala da questão de competição até com os dons.
Quando Paulo vem regular os dons, regulamentar como os dons deveriam ser usados em 1 Coríntios 12 ao 14, ele está fazendo aquilo porque dentro da igreja de Corinto estava havendo inclusive um conflito, uma disputa para ver quem era melhor no uso dos dons. Então, Paulo fala sobre tudo isso, inclusive fala sobre perdão, porque aonde existia tudo isso, é fato que deveria haver falta de perdão, e Paulo chama a igreja de Coríntios a um arrependimento, mas ele também é duro porque ele, quando fala sobre todos esses erros que estavam acontecendo, chama a igreja a um conserto, ele também fala de disciplina, ele diz, contudo, vocês têm que se perdoar, a disciplina tem que ser feita. A gente conhece aquele caso muito famoso, que ele manda pegar o rapaz que estava dormindo, provavelmente com a sua madrasta, e entregá-lo a Satanás, expulsá-lo da igreja. E na carta de 2 Coríntios, parece que o rapaz se arrepende e ele manda readmiti-lo. Então, o que acontece? Quando Paulo fala de erros, e eu falava sobre isso sexta-feira com os jovens, eu falava, olha, muito me entristece ver alguns erros prematuros, coisas de gente carnal na igreja evangélica dos dias de hoje. Mas eu não posso também ficar assustado com isso, por quê? Porque a Bíblia já previa que isso iria acontecer, porque isso aconteceu em Corinto. Só que a Bíblia também prevê qual é a solução e qual é a atitude de um crente espiritual. Ele pode errar, ele pode pecar, ele pode falhar com o irmão, mas se ele é um crente espiritual e maduro, se ele tem o Espírito Santo falando com ele vai se arrepender e vai perdoar e vai receber perdão de volta. E aí, Paulo entrando nesses caminhos dos desentendimentos que estavam acontecendo em Corinto, Paulo diz, olha, discipline. Mas Paulo é muito legal que ele diz que a disciplina, ela tinha como intuito resgatar e restaurar aquele que estava em pecado. Tanto é assim que a Bíblia mais na frente vai nos ensinar, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E a Bíblia também nos ensina a quando formos exortar alguém, façamos com amor. Então entenda, a disciplina ela é extremamente necessária em situações como essa, onde a falta de perdão, os conflitos, as contendas estão acontecendo. Contudo, essa disciplina ela tem com o intuito de restaurar e resgatar o membro. Ela nunca teve o intuito de fazer ninguém passar vergonha, se vingar de ninguém, mostrar superioridade. Esse não é o intuito. Até porque, convenhamos, o pecado por si só, queridos, ele já traz um monte de desgraça. Ele já traz um monte de consequências terríveis para a vida da pessoa. Então aquela pessoa não precisa mais de consequências terríveis, ela já vai colher aquilo que ela plantou. O que ela precisa é de uma disciplina que vai tentar restaurá-la e trazê-la de volta à comunhão da qual ela caiu. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Somos uma comunidade que precisamos de perdão e devemos perdoar por causa disso. Somos uma igreja formada de homens e mulheres pecadoras e falhas, e isso vai acontecer. Momentos como esse virão, e isso não deve, de novo, ainda que eu entenda que algumas situações são meninices, a gente não deve se escandalizar com o erro do próximo. A gente deve olhar para si mesmo e falar, opa, quantas vezes fiz o mesmo? Devemos exortá-lo, corrigi-lo, mas sempre dentro da nossa possibilidade, perdoar e seguir a nossa caminhada. Então, uma comunidade que perdoa, é isso que a igreja é. Então, é preciso aprender. Quando eu digo aprender, é aprender literalmente. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ser perdoado. É difícil aprender? É. Passamos anos na escola, às vezes, e não aprendemos. Eu sou um exemplo disso. Me pedir para falar de física, meu irmão, não sei nem como é que eu me formei no segundo grau. Não, provavelmente eu colei, porque naquela época eu colava demais. Eu era crente, então colei demais. Mas hoje, então, é trabalhoso. E apesar de ser trabalhoso, nem sempre a gente aprende. Tem gente que é um pouco mais cabeça dura. Mas, cuidado, tá? É necessário aprender e é possível aprender, porque dentro de mim e de ti habita o Espírito Santo. Então, cuidado com essa história de que não consegue perdoar. Então, perdoar, falei um pouco sobre isso semana passada, porque semana passada a gente falou da comunidade que ama. Então, perdoar é imitar o modelo de Cristo, que nos amou de tal maneira ao ponto de morrer na cruz do Calvário. Em um texto que os jovens estão estudando, em Colossenses 2, Paulo vai nos lembrar como é que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 2 diz assim, 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós. Falei isso semana passada, para ser bem breve, Deus chamou todo cristão para ser um agente de amor e um agente de perdão nesta terra em que vivemos. E assim sendo, temos a capacidade e o poder do Espírito Santo para colocar isso em prática. Outro ponto, perdoar, queridos, é reconhecer o ressentimento. Falei sobre isso aqui a primeira vez que a gente falou sobre perdão. Lembra até que uma vez a Inida perguntou, pastor, mas como que é isso? É esquecer totalmente? Não. Perdoar é reconhecer que existe um ressentimento no nosso coração e se dispor a abandonar esse ressentimento. Ainda que lembremos, nós não guardaremos ressentimento, sentimento de vingança ou de troco para com aquela pessoa. Isso é perdoar. Então, assim, para perdoar, é preciso reconhecer primeiro, porque às vezes, já viu, você já deve ter feito isso porque eu também já fiz. Você está cheio de mágoa, você está cheio de ressentimento, aí alguém vem falar com você, você mete aquela de espiritualzão assim, não, tô tudo tranquilo, foi nada não, meu. Mas está cheio de por dentro se remoendo, né? Doido para dar um beliscão naquela pessoa, mas aí você dá aquela de espiritual, enche o peito para mostrar que é cheio de Deus, só que não é por aí, e aí você finge uma falsa espiritualidade e diz que está tudo bem quando não está. Então, o primeiro passo para perdoar é reconhecer que alguém fez uma ofensa para você, que alguém causou um estrago ali naquela relação com você, ou talvez até na relação com a igreja. Então, reconhecendo isso, a gente pode se dispor a ir diante daquela pessoa e tentar sarar ou tratar aquele problema. E quando isso é feito de forma correta, isso se transforma até em bênção. Isso se transforma em aprendizado, se transforma em tratamento. Um texto que eu amo para falar disso é Gênesis 50, último capítulo do livro de Gênesis. Um texto que vai falar sobre pecado, mas que foi tratado de forma correta e se transformou numa bênção. Se transformou num aprendizado, num tratamento de Deus para com as pessoas. Gênesis 50, versículo 20 diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu acho que eu já comentei esse texto aqui com vocês na igreja. Eu acho esse texto sensacional, pelo seguinte fato. Irmãos, a gente está falando de José. Lembra da história de José? Aquele camarada que, só porque tinha uma túnica colorida, foi tirar uma onda com os irmãos deram uma coça nele e tomaram a túnica dele na marra, jogaram ele num buraco, venderam ele e ainda mentiram para o seu pai, dizendo que ele havia morrido, e venderam ele como escravo. Esse camarada depois passa o pão que o diabo amassou, não vou contar aqui a história dele toda, que vocês sabem, por causa do tempo, e depois ele consegue, de forma soberana, maravilhosa, grandiosa, ele era um tipo de Cristo, né? José era um tipo de Cristo, um tipo de libertador, ele representava, era a tipologia do libertador que viria Cristo, e José chega a governador de todo o Egito, de toda a terra do Egito. E aqui no final, com os seus irmãos passando fome, se apresentam diante dele, e ele diz: vós tentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer com que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele diz: olha, vocês fizeram tudo que tinha de ruim contra mim, mas não liga não, porque Deus transformou isso em bem. Sabe para quê? Para que agora vocês que fizeram mal contra mim, a família de meu pai que acha que eu estou morto, Israel não morra de fome, tenha onde morar. Vocês vão morar no Egito, eu vou dar comida para vocês, porque havia uma fome geral. Gente, se isso não é um exemplo de que quando o perdão é bem feito e bem liberado, ele traz bênção para todos. Eu não me lembro agora de outro exemplo tão grande, a não ser o de Jesus, como esse texto. Esse é um texto maravilhoso para a gente tratar de perdão. Contudo, é verdade que em algumas vezes o caldo desanda. Como? Quando o ofendido, ou até mesmo o ofensor, leva de forma muito pessoal o que acontece. Eu sei que você vai falar assim: poxa, pastor, mas como não levar para o pessoal
quando fulano fez algo diretamente contra mim. Eu sei que é difícil tratar esse assunto, mas quando a gente não coloca Cristo na frente, não coloca a cruz na frente, quando a gente não olha para o exemplo de Jesus, realmente vai ser muito difícil não levar para o pessoal. Eu gosto muito de dar esse exemplo quando eu falo sobre segurança pública, porque quando a gente fala de segurança pública, o grande problema que a gente existe hoje na nossa sociedade, quanto à criminalidade num todo, é claro que tem gente que me desculpe a palavra, mas é claro que tem gente que é maldito mesmo, é ruim porque quer ser ruim, rouba porque quer roubar, é ladrão porque quer ser ladrão, mas enfim, esquecendo esses que já são irmãos do cão ali, são instrumentos dele, a gente sabe que grande parte da parcela da população que vive às margens da sociedade, elas não têm acesso a nada, à cultura, à educação, à saúde, a saneamento básico, à alimentação mínima que seja. E aí, algumas dessas pessoas tendem a dar ouvidos à facilidade que o mundo oferece e tomar atitudes que a gente não concorda e achamos sim que eles devem pagar com os rigores da lei. Contudo, quem é o grande culpado de tudo isso? É o Estado. Quem é o grande culpado de tudo isso? São os governantes que fazem essa maldição se prosperar a cada ano que passa, a cada eleição que passa. Mas aí existe algo muito legal, porque o Estado, de forma muito malandra, ele abre um concurso, que geralmente quem faz esse concurso é a galera pobre mesmo, quem tem no máximo nível médio, é um concurso da Polícia Militar. E aí, aqueles pobres que se oferecem para ser policial militar, porque ninguém rico vai querer ser policial militar, pagar uma merreca, oferecer a vida, eles vêm, e aí o governo dá um salário de merreca para eles e coloca o seguinte na mente deles: olha, aquele problema lá é de vocês, é pessoal. Quando as pessoas fazem algo de errado, eles estão ofendendo a vocês. E aí vira uma guerra pessoal, quando o policial toma para si aquele problema, como se o problema fosse dele, ele tivesse que resolver o problema do mundo, e o bandido leva para o lado pessoal também, claro, porque quem é que está afrontando ele naquele momento? É um pobre igual a ele, só que passou num concursozinho de marca X. Hoje está até mais difícil, mas antigamente qualquer um passava. Então, o Estado faz o seguinte: o Estado cria pessoas numa condição de miséria, pega outras pessoas numa condição de miséria, dá um saláriozinho e diz assim, ó, agora vocês se matem aí, resolvam o problema que eu criei. Ou seja, o Estado faz com que pessoas que estavam na mesma condição de miséria, que sofrem a mesma opressão do Estado, se degradiem como se eles fossem inimigos. E é isso que o Estado ensina para eles. E quando a gente leva o pecado ao extremo no pessoal, o que a gente vai fazer é isso, é olhar para outra pessoa como inimigo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, e aí você vai parar de olhar para a pessoa como inimigo, porque você vai ver que a situação dela é pior do que ser seu inimigo. Quando alguém peca contra alguém, claro que ele está pecando contra alguém de forma pessoal e direta, mas quando alguém peca diretamente contra alguém, anteriormente aquela pessoa está pecando contra Deus, queridos. Porque todo e qualquer pecado, ainda que seja contra você, ainda que seja um palavrão, um tapa, te tratou mal, aquela pessoa antes de fazer com você fez com Deus. Então entenda, pior do que ser seu inimigo, você não precisa levar para o pessoal, por isso que eu estou dizendo, porque o problema lá daquela pessoa não é contigo, é com Deus, a quem ela já transgrediu antes de pecar contra você. Então cuidado, porque quando a gente leva para o pessoal, quando a gente leva para o coração, eu sei que é muito difícil falar o que eu estou falando aqui, muito difícil viver, mas aí, queridos, perdoar e receber perdão vai ser difícil, porque levou para o pessoal, tiramos Cristo da história. Lembra que eu já falei várias vezes aqui na igreja que Cristo é o mediador entre nós e o Pai? E se Cristo não for o mediador entre nós e os nossos irmãos, o qual nós estamos em conflito, pode ter certeza, irmão, não vai ter mediação, não vai ter acerto de conta. Ninguém vai querer ceder para perdoar se Cristo não estiver no negócio ali para nos conduzir. Então, qual a solução? Seja sincero, peça forças para Deus e Ele nos capacitará a perdoar. Outra coisa, já falei muito sobre isso, vou ser rápido. Perdoar é obediência, é uma atitude. Perdoar não é sentimento, perdoar não é emoção. Lembra quando eu falei aqui que amor também não é só emoção, amor não é só sentimento, amor é um mandamento? Perdoar é a mesma coisa, perdoar é mandamento.
Então, perdoar não depende de que, pastor, meu coração, amém, irmão, eu entendo o seu drama, que o seu coração está ali, ó, duro, não quer perdoar de jeito nenhum, mas é mandamento. Então, antes de um sentimento, perdoar é atitude. Eu vou submeter o meu coração, a minha vontade, à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Perdoar. Não esqueça, querido, já falei bastante disso aqui, também não quero me prolongar, senão vou ficar 2 horas aqui recapitulando o que eu já falei sobre perdão. Sempre existem exceções, falei sobre isso até na escola dominical aqui, o irmão veio me perguntar quando acabou a escola dominical. Existem exceções em que é legítimo você se afastar daquela pessoa para que ela não venha te causar danos de novo, ainda que você tenha perdoado, é legítimo. Uma mulher que apanhou do marido 1, 2 vezes, é legítimo que ela perdoe e se afaste. E aí outros exemplos que eu poderia dar, mas eu só quero falar isso para que os irmãos gravem isso na memória. Quando eu estou falando de perdão, eu não estou falando de impunidade. Quando eu estou falando de perdão, eu não estou falando de deixar a igreja ou os irmãos à mercê de sofrer toda hora na mão daquelas pessoas que também não querem aprender, né? Não querem se dobrar diante de Deus. Eu estou falando da atitude nossa, como crente. Claro que se aquela pessoa continua na sua posição pecadora, afrontando e nos ferindo, a gente tem todo o direito do mundo, queridos, de nos resguardar e se colocar no nosso canto, contudo, perdoando, não guardando rancor contra aquela pessoa. Então, não espere o pedido de perdão. Perdoe, porque perdão é graça, é graça. Claro que você não pode forçar ninguém a aceitar o seu perdão, mas faça a sua parte para com Deus e vida que segue. Outra coisa, perdoar é liberar tanto o pecador quanto o pecado. O que é isso, pastor? Porque às vezes, nós, crentes, temos dificuldade de perdoar. E aí quando alguém nos afronta, a gente fica retendo aquele pecado e automaticamente retendo aquela pessoa. Entenda o que eu vou falar de forma figurada, né? Nas nossas mãos. Sabe, você não perdoa, e isso é maligno, porque você sempre quer ter aquela muniçãozinha guardada no bolso, para quando você tiver uma oportunidade de falar, lembra naquela vez que você fez aquilo comigo? Lembra naquela vez que você falhou comigo? Então, perdoar também é você não reter mais aquela pessoa, tipo, como se ela tivesse escrava a você, como se ela tivesse dependente de você, porque toda vez que você puder, você vai dar uma alfinetada. Brincando aqui agora com as irmãs, sabe, tipo igual a esposa faz com o marido, passou 10 anos, lembra aquela vez que você me tratou mal? Lembra aquela vez que você falou mal da minha mãe? Brincadeira, queridos, mulher gosta de fazer essas coisas, mas é uma brincadeira. Mas a gente faz isso, a gente faz isso e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes fazemos isso e sem perceber, com o intuito de ter, sabe, sempre um negocinho no bolso guardado contra fulano. E, na verdade, a culpa não é de fulano, a culpa é nossa, que tem dificuldade de perdoar e quer guardar ali no bolso uma cartinha guardada, para que sempre que a gente puder, a gente vai usar contra as pessoas. Então, assim, irmão, não fique justificando, não devemos justificar os nossos erros pelos erros dos outros. As pessoas pecaram, nos pediram perdão, nós devemos perdoar e não querer justificar o nosso erro usando do outro. Não, lembra aquela vez? É um erro nosso e a gente está jogando na conta de quem não deveria mais ter. Talvez a pessoa já pediu perdão e a gente fica ali apontando de forma errada. Outro... Sim, foi o que o Santo acabou de falar, querer se sentir por cima. E Deus sabe, Deus sonda, e a própria pessoa também deve se sentir constrangida. Deus fala, lamentável. Fulano já pediu perdão várias vezes e tá fulano lá toda hora jogando na cara para se sentir por cima e constranger mesmo a outra pessoa. Então, uma comunidade que perdoa, ela é abençoada. A prática do perdão é uma bênção na vida dos crentes, é uma bênção naqueles que recebem o perdão, que aceitam o perdão, e é uma bênção para aqueles que estão pedindo, porque tira de sobre eles esse pecado, tira de sobre eles esse peso da culpa que eles estavam carregando, por tempos às vezes, por meses às vezes, carregando aquele peso. Então, há uma comunidade que perdoa e libera perdão, é uma comunidade que é abençoada por Deus. Outro ponto muito legal que tinha nessa revista que a gente tem estudado, que eu até então não tinha mencionado aqui,
e eu achei muito interessante, é que a autora dessa revista, ela diz o seguinte, que quando a gente não perdoa, a gente está cometendo um tipo de idolatria. Eu demorei até um pouco para entender. E aí ela diz assim, deve-se perdoar para não ser idólatra. Eu até demorei um pouco para entender qual era a relação de perdão com idolatria. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, que quando você exige ou cobra de forma excessiva de alguém perdão, ou é duro demais para com alguém nessa relação do perdão, ela diz que você está transferindo para aquela pessoa uma perfeição, um amor, uma retidão que só poderia ser de Deus. Ela diz o seguinte, quando você parte da premissa que o seu esposo, a sua esposa, ou seu irmão em Cristo, ele não pode, em hipótese alguma, te decepcionar, em hipótese alguma ele pode falhar com você, quando você tem essa premissa, ela diz que você está pegando algo que só Deus pode fazer, que é não te decepcionar, que é não errar com você, que é não falhar, e transferindo para um ser humano. E ela diz que quando você faz isso, você está cometendo o pecado de idolatria. Você está transferindo para alguém aquilo que só Deus pode ser. E aí ela diz que quando a gente não perdoa, quando a gente fica ali, não, mas fulano tinha que ser perfeito, fulano não podia fazer isso comigo, o que você está dizendo é querendo transferir para fulano, exigir de fulano algo que ele nunca vai poder ser, só Deus pode ser. E aí eu fiquei um tempo meditando nesse ponto e acho que a gente pode também ir para casa meditando nisso, porque a gente não tinha meditado nisso ainda quando a gente fala de perdão e dessa relação de cobrar muito das pessoas, de querer que as pessoas sejam perfeitas, sendo que só quem pode ser perfeito é Deus. Nós mesmos não somos perfeitos. E aí ela fala isso, cuidado, porque quando a gente começa a colocar pessoas nesse patamar, o que a gente está fazendo é colocar pessoas num patamar de Deus. E colocar pessoas no patamar de Deus é idolatria. E mais cedo ou mais tarde a gente vai se decepcionar quando descobrir que aquelas pessoas não são igual a Deus. Elas erram, elas falham, elas não nos amarão como Deus nos ama. Então eu achei muito legal isso. Então não exija do seu familiar, do seu irmão em Cristo, que ele seja aquilo que só Deus pode ser na minha e na sua vida. Cuidado para que a gente não caia nesse pecado que ela diz aqui, que é semelhante ao pecado de idolatria. Outra coisa, falamos muito sobre isso, não vou perder tempo. Devemos perdoar para ser perdoado. Isso é uma regra básica, inclusive uma regra que falamos agora, domingo, na pregação do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a orar e diz, e perdoa-nos, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Falei muito sobre isso domingo, falei que o perdão ali, quando a gente perdoa o nosso irmão, não é que a gente queira comprar o perdão de Deus, é o contrário, a gente já recebeu o perdão de Deus, olha para a nossa vida miserável, perdoada, e aí a gente também, liberalmente, de forma liberal, a gente perdoa, a gente libera perdão, porque foi isso que Cristo nos ensinou, e foi isso que o Pai nos ensinou. Então, o que faz diferença na hora de liberar o perdão não é a qualidade ou defeito de quem está na sua frente, mas é o amor de Cristo que já foi revelado por mim e por você na cruz do Calvário. É isso que faz diferença. Então, isso é legal também da gente parar para refletir, porque às vezes o nosso coração faz acepção de pessoas e às vezes é mais fácil perdoar o pastor. Pô, o pastor deu um mole comigo. Aí o pastor pede perdão, você, não, pastor, tudo bem, não, esquece isso e tal. Mas aí se é um irmãozinho que não é pastor, tu faz um bicão, fica de mal 6 meses, boladão. Mas com o pastor, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. O perdão independe das qualidades da pessoa. Ah, é o pastor. Não, queridos, a gente tem que tratar todos de forma igual, certo? Porque tanto eu quanto qualquer irmão pode falhar com você, o tratamento tem que ser o mesmo. Cuidado, porque sem querer, eu falo isso que eu sei, sem querer a gente faz acepção nisso. Perdoa muito fácil uns e com outros a gente fica guardando ali, remoendo algumas coisas. Santo falou que se é ele, é um ano de cara virada, que nada. Santo sabe que a igreja o ama, ele fala isso só porque ele gosta de falar, né, queridos? Então, Deus estabelece uma condição para que nos sintamos plenamente perdoados. Qual condição é? Perdoe, assim como você também foi perdoado. Outra coisa, devemos perdoar para que sejamos coerentes
autênticos, verdadeiros, ou melhor, devemos perdoar para que não sejamos hipócritas. Falamos sobre isso há pouco tempo também aqui na igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem um discurso muito bonito, e essa é já falei isso aqui há pouco tempo na igreja, uma das acusações mais fortes que os desviados, ou quem sabe aqueles que nunca entraram numa igreja, têm contra a igreja evangélica. Vocês têm um discurso bonito, mas a prática de vocês não é tão bonita. Vocês sabem um monte de palavra bonita, um monte de versículo legal, mas vocês não vivem isso. Então, irmãos, viver o perdão, perdoar e aceitar perdão é uma prática que deve acompanhar o nosso discurso. Porque se assim fizermos, falei isso domingo, claro que sempre vai ter alguém para falar mal da gente, para falar mal da igreja, mas se assim fizermos, grande parte das pessoas que têm o que falar contra a igreja, da nossa vida não terão, da nossa igreja não terão. Olha, fulano, tu pode falar de outra igreja, já foi lá da minha, já frequentou a minha, já entrou na minha igreja a gente tenta ser diferente. É o que eu sempre falo quando o pessoal começa a falar de dinheiro. Porque é algo, né? Eu sempre falo, olha, os congregacionais podem ter muitos pecados, muitos, podem cometer vários, mas se tem um pecado que é muito difícil um pastor congregacional cometer, é o pecado de roubar a igreja, a não ser que a igreja não seja uma igreja congregacional direito, porque se for, vai ter o tesoureiro, vai ter o conselho fiscal, vai ter a assembleia, o pastor não tem acesso à tesouraria, ao dinheiro, não tem acesso, a não ser que a igreja não faça valer o nosso congregacionalismo. Então, se vier para mim com essa história de dinheiro, eu sou o primeiro a falar, mas você já frequentou a minha igreja? Já foi numa igreja congregacional? Então, na minha, não fala não, porque na minha não é. Então, quando a gente começar a ter uma relação mais fácil com o perdão, a gente vai poder ter a mesma atitude. Quando fala, teu pastor é ladrão. Não, na minha igreja meu pastor não é ladrão, porque lá eu sei como é que funciona, tem assembleia, eu sei quanto é, eu voto, quem ele não tem acesso ao caixa. Os crentes estão hipócritas. Você vai poder falar, não, todos não. Lá na minha igreja a gente tenta fazer diferente. Lá na minha igreja a gente tenta viver o perdão. Lá na minha igreja a gente tenta amar o próximo. Lá na minha igreja a gente tenta ver quem está precisando e um estender a mão para o outro. Então, o dia que a gente começar claro, vão ser perfeitos, pastor? Não. Mas o dia que a gente começar a fazer isso funcionar de forma melhor, e como eu falei, né, em 3 vezes que a gente está falando sobre perdão num período muito curto. Então, Deus tem algo para tratar com a gente sobre perdão. Então, o dia que isso começar a funcionar de forma, a engrenagem começar a funcionar de forma melhor, eu acredito que a gente vai ter mais autoridade para falar para as pessoas, olha, peraí, eu entendo, concordo com você que tem algumas igrejas aí complicadas, mas eu posso te dizer que na minha as coisas têm sido diferentes. Então, que a gente tente ter mais coerência entre prática e teoria, para que possamos encher o peito mesmo, ter orgulho de falar, não, eu participo de uma igreja que não é perfeita, mas que é bem diferente do estereótipo que vocês têm aí de igreja. É bem diferente disso aí que você está desenhando de igreja. Não é essa igreja que eu faço parte, não. Então, eu acho que a gente deve sim ter coragem, ter sim, ainda que, claro, né, a gente tem que tomar cuidado com o orgulho, mas em determinadas situações, a gente deve sim ter orgulho de fazer parte de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, de uma igreja democrática. A gente deve sim ter orgulho, a gente deve sim bater no peito e contar a igreja. Eu falo isso porque todas as vezes que eu e a Ilana, a gente tem oportunidade de contar como funciona a igreja congregacional, as pessoas ficam muito admiradas. É assim? Existe isso? Vocês votam? A igreja escolheu o pastor. Uma vez a Ilana estava com o instrutor da autoescola dela, e agora a segunda vez a Ilana estava com a fotógrafa do casamento, e a gente contando, não, aí a Ilana falou, o Anderson foi eleito. Mas como assim eleito? Não, a igreja escolhe, tudo lá. As pessoas ficam assustadas, elas não conhecem, até porque, né, a nossa denominação é uma denominação pequenininha, né? Então elas não têm noção que isso existe. Vocês têm vez, o membro pode votar, o membro pode fazer proposta na Assembleia, pode, e se a proposta dele for melhor do que a do pastor, ele ganha e o pastor perde. E a gente, vida que segue, a amizade continua. As pessoas ficam encantadas, ainda que, não se conversa, mas elas ficam muito admiradas de ouvir que ainda existe uma igreja diferente da grande maioria que elas conhecem. Então, irmão, bata no peito, tenha orgulho de contar como funciona a nossa igreja, que é bem diferente dessas que a gente conhece por aí afora. Outro ponto, devemos perdoar para que possamos ter uma saúde espiritual. O perdão, queridos, ele, por mais que eu não queira aqui
espiritualizar demais essa situação que eu vou falar, mas que eu não queira, enfim, colocar no perdão um peso exagerado. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: o perdão gera uma saúde espiritual a partir do momento em que você perdoa. Irmão, você tira de si todo aquele peso, toda aquela angústia, todo aquele negócio que te atribulava, todo aquele pensamento que te perturbava, sabe? Todo aquele remorso que ocupava o teu coração e que te incomodava de orar. Então assim, por mais que a gente pense assim, eu vou dar perdão para aquela pessoa depois do que ela fez comigo, se você botar na balança, o mais beneficiado vai ser você, meu irmão. Então, guardando as devidas proporções, como eu disse, eu acho que perdoar é saudável, perdoar é libertador. Não que, não está libertando ninguém do inferno, quem faz isso é Jesus, mas é libertador mesmo de você se libertar daquilo, libertar daquele peso, libertar daquele negócio chato, libertar daquela pulguinha que fica ali te incomodando. Então eu acho que é libertador. E claro, se você fizer o contrário, não perdoar, eu acho que é lamentável, porque você vive uma vida medíocre, uma vida miserável. Então você carrega culpa, angústia, você fica ali impede até mesmo o relacionamento para com Deus. É fato que impede o nosso relacionamento com Deus, impede as bênçãos, impede a espiritualidade, impede visão, impede oração. Enfim, eu acredito que tudo se torna mais difícil quando a gente está com o coração amargurado e com o coração pesado contra pessoas. Fala, meu irmão. Eu acho que influencia em tudo, meu irmão. Tudo. Às vezes a gente não libera, quando a gente libera a questão, a gente tem muito sono, a gente come melhor, a gente dorme melhor, porque quando a gente está com aquela angústia de não perdoar, a gente não dorme direito, a nossa cabeça dói. Então, quando a gente libera o perdão de coração, tudo. Melhor, sim. É o que eu falei, eu não queria generalizar e colocar tanto peso, mas o que a maioria está falando é coerente. Dizem hoje, né, que as maiores doenças que acometem as pessoas aí não são nem físicas, são psicológicas, são doenças mesmo na mente. Então, irmão, alguém que fica remoendo, alguém que fica carregando anos e anos de raiva, de ódio, de rancor, é fato que com o passar dos anos aquela pessoa vai ter mesmo doenças mesmo, vai ter, sei lá, depressão, sei lá o que, estresse, mas com certeza vai ter problema. E tudo melhora. A maioria falou que você come melhor, dorme melhor, trabalha melhor, é mais feliz, é mais alegre. E se fulano aceitou o perdão, se fulano mudou, pouco interessa. Interessa a nossa vida com Deus. Queira Deus que o relacionamento seja restabelecido, mas se não for também, viva a sua vida com Deus. E aí eu estou falando de pessoas, mas trazendo para o trato da igreja, e é claro que aí eu também queria chamar a sua atenção para isso, também não quero dar uma proporção para isso além do que ela deve tomar, mas entenda uma coisa, somos um corpo, e aí a maneira como você leva a sua vida, por mais que muitos crentes queiram se achar dono de si mesmo, eles não são dono de si mesmo, primeiro porque o dono dele é Jesus, e segundo porque eles não se mandam, eles querendo ou não, ainda que eu não use disso, não fique o tempo todo usando isso no púlpito, querendo ou não, todo crente deve respeito, deve obediência ao pastor que Deus tem colocado na igreja no qual ele é membro. Se ele não quer, só procurar outra. Então, por mais que os crentes tenham isso, às vezes queiram se sentir muito independentes, queiram andar um pouquinho afastado do rebanho, nos interessa, como igreja, como corpo, como os membros têm lidado com o perdão. Porque numa proporção maior, isso vai influenciar o corpo, queridos. Pastor, é minha vida, é o meu relacionamento, é problema meu de fulano. Mas no fundo, o seu problema vai interferir na comunidade como um todo. Então, eu não quero também proporcionar, ou talvez colocar isso de forma taxativa, mas é fato de que uma igreja que não perdoa é uma igreja que está morrendo aos poucos. É uma igreja que tem pecado escondido. É uma igreja que não tem espiritualidade.
É uma igreja que vive de legalismo. O que é isso? Faça isso, não faça aquilo, faça isso. É uma igreja que vive de aparência. Uma igreja como sepulcro caiado. É uma igreja que não tem misericórdia. É uma igreja que acaba dando um mau testemunho. Porque quando você fala, pastor, entre eu e fulano, mas o testemunho que está rolando entre você e fulano vai impactar no testemunho dessa igreja. Então, de novo, guardando as devidas proporções, eu sei que a gente nunca vai conseguir uma perfeição, mas a maneira como cada um aqui dentro se coloca como crente na sociedade vai impactar a nossa igreja, vai impactar o corpo de Cristo. É claro que Jesus é soberano, é claro que Ele é o dono da igreja, é claro que muitas igrejas não fecharam ainda e não morreram ainda, porque Deus tem misericórdia, mas é evidente que uma igreja que vive imersa no pecado não vai viver grandes bênçãos, não vai viver grandes experiências com Deus. E quando eu digo grande, estou falando de quantidade, estou falando de numeral, estou falando de pessoas mesmo, pessoas abençoadas, pessoas felizes, pessoas que gozam de plenitude, pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, pessoas que amam a igreja, que amam o próximo, é disso que eu estou falando. Pessoas que erram, que falham, mas pessoas que têm essa vida. Então, eu acho que é uma balança. É impossível termos um lado da balança cheio de pecado, de uma igreja onde não vive as verdades básicas do Evangelho e querer que o outro lado da balança esteja cheio de bênçãos, esteja cheio do poder de Deus. É ridículo pedir que Deus visite o teu povo com poder, com despertamento, com avivamento, com cura, com unção, com renovo, quando a nossa balança está pesando de pecado, de falta de perdão, de falta de amor, de falta de misericórdia, de falta de tudo. Então, assim, eu acho que essa balança é muito proporcional. E por mais que às vezes a gente fale assim, é fulano. Não, a igreja deve procurar fulano, conversar com fulano, tentar tratar fulano, exortar, chamar fulano ao arrependimento, porque fulano é membro do corpo. E se aquele membro está inflamado, se aquele membro está precisando de tratamento, ele deve ser tratado, para que aquela inflamação não tome parte de todo o corpo, para que aquela inflamação não se espalhe e venha contaminar todo o corpo. Então, cuidado com esse negócio também de achar que pecados individuais ou posturas individuais não influenciam, porque influenciam muito na vida da igreja, e a gente tem que estar sempre tomando cuidado, por mais que seja um trabalho chato demais do pastor, dos oficiais, na sua grande maioria, de corrigir, de exortar, de disciplinar, eu acho que é extremamente necessário. Uma igreja que não tem disciplina não tem espiritualidade. Uma igreja que não zela pela santidade não tem unção. Não tem. Ninguém vai me convencer do contrário. Ninguém vai me convencer que pode haver pecado e unção, que pode haver impiedade e espiritualidade. Ninguém vai me convencer disso. Então, é necessário que a gente seja, assim, bem rígido quanto ao trato, à vida mesmo de cristão, ser imitador de Cristo. Então, para concluir, que bom seria que a igreja, como uma comunidade terapêutica, demonstrasse sempre o perdão de Deus a todos aqueles que precisam. Que nós sejamos cristãos que possamos viver a cada dia a teoria e a prática que é necessária cada dia mais no seio da igreja. Prática de perdão, prática de amor ao próximo. E para terminar, lembra, 3 vezes, num período muito pequeno, Deus falou conosco sobre perdão e provavelmente temos algo a aprender, corrigir e a tratar com relação ao perdão, senão não estudaríamos 3 vezes sobre perdão em situações diferentes, certo? Queridos, encerramos aqui.